Tudo bem, caros amigos acompanhantes do nosso canal, sejam bem-vindos à terceira aula da nossa série sobre história parcial e história verdadeira. Como novidade no dia de hoje, eu gostaria de informá-los de que eu acabo de criar e colocar à disposição uma conta minha no Patreon, que cujo link eu vou colocar na descrição de cada um dos vídeos que eu vier postar a partir de hoje. A ideia é que quem gostar do conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente e que continuará sendo disponibilizado gratuitamente, tenha a possibilidade de me oferecer um patrocínio para que eu possa adquirir novos livros e para que eu possa continuar estudando e disponibilizando o conteúdo que eu adquiro com esses estudos para um número cada vez maior de pessoas. Então a gente pode a gente pode criar essa associação e esse círculo virtuoso, né, de troca de conteúdos, cada um contribuindo com aquilo que tem de melhor em benefício da comunidade. Pois muito bem, na aula de hoje eu vou tratar a respeito de um tema que passa totalmente batido nos estudos tanto de história quanto de filosofia que nós fazemos no ensino básico, mas que deveria ser tratado, deveria ser examinado com algum detalhamento nesse estudo mesmo elementar que nós fazemos no começo da nossa vida. Eu coloco como título desse meu vídeo Os Gregos e o Irracional, que na verdade é o título de um livro muito famoso e extremamente interessante de um helenista irlandês chamado E.R. Dodds. Eu tenho aqui uma edição portuguesa do livro, temos aqui Os Gregos e o Irracional, E.R. Dodds. Infelizmente, este não é um livro para principiantes, então quem está começando a vida de estudos, eu fortemente desrecomendo que pegue este livro. Por quê? Porque a pessoa vai ficar desanimada. Esse é um livro de conteúdo extremamente denso e é um livro recheado de notas de rodapé extremamente eruditas. Então, o principiante ele vai se perder na leitura desse livro, ele vai se desanimar. Mas é dever de um professor que já tem alguma experiência nos estudos, ler este livro e disponibilizar, traduzir o seu conteúdo de maneira mais popular para os seus alunos. E isto não acontece no nosso ensino básico. E por que isto não acontece? Eu vou aqui aventar uma hipótese que vai na mesma linha que o Jean Guiraud desenvolve na sua obra História Parcial e História Verdadeira. A Grécia, nos nossos materiais didáticos, seja de história, seja de filosofia, ela precisa ser apresentada como a mãe da democracia e como a mãe da ciência. E, portanto, a Grécia, ela tem que ser apresentada, a cultura grega, ela tem que ser apresentada como o antídoto contra a tirania e o antídoto contra a superstição, o antídoto contra a ignorância. Então é interessante para os defensores da história parcial apresentar a história grega nesses termos. No capítulo referente à Grécia da sua obra, o Jean Guiraud ele faz uma crítica aos livros didáticos que estavam circulando na França, que não é estranha a nós hoje em dia. A crítica dele se concentra especificamente sobre o pretenso regime democrático que teria vigorado nas cidades gregas do período clássico. E aí o Jean Guiraud ele diz que, ele mostra que, na verdade, as cidades gregas, mesmo aquelas que adotaram regimes democráticos, elas eram, na verdade, aristocracias, com um número muito limitado de cidadãos que dispunha do ócio para participar da política justamente devido ao fato de serem proprietários de escravos, né? Então, você tinha, mesmo em Atenas, no seu período áureo, uma população, uma massa gigantesca de população vivendo em situação de escravização, de escravidão, e um número muito pequeno de pessoas, né, de homens,
que podiam se dedicar à política, que podiam se dedicar aos debates, à política e ao exercício das funções públicas. Esse tipo de crítica para nós não é estranho. Por quê? Porque os nossos materiais didáticos, eles apresentam uma história parcial, mas é uma história parcial que tem simpatias democráticas, evidentemente, mas também tem simpatias socialistas. Então, o aluno que sai do ensino básico aqui no Brasil, de acordo com os professores que montam o material didático, ele deve sair como um defensor ferrenho da democracia, e ele deve pensar que a única coisa que falta à democracia é fazer a transição para o socialismo, né? Então, esse tipo de crítica, você dizer que a democracia na Grécia era extremamente limitada, e que, na verdade, se nós formos dar um nome correto às coisas, ela deveria ser chamada de aristocracia, é uma crítica que qualquer professor de história, né, até o mais despreparado, faz corriqueiramente em sala de aula. Por quê? Porque a única coisa que o aluno ele deve pensar da democracia grega é que ela era limitada e que ela deveria ser ampliada e que ela deveria adquirir um conteúdo mais social, né, como diria Karl Marx na sua obra A Questão Judaica, né? Então, o que faltaria fazer seria uma revolução de cunho social, né, para promover a igualdade social. Os gregos, então, eles teriam a liberdade política para um número muito limitado de pessoas e faltaria ampliar essa liberdade política e fazer com que ela adquirisse um conteúdo social. Então, essa é uma crítica que nós já ouvimos, assim, à torto e à direito nas aulas de história. Não precisamos nos deter muito, né, examinando-a. Agora, o Zhang Guiho, ele faz um comentário interessante que isto sim passa batido para os nossos professores de história e para os nossos materiais didáticos. É que, enquanto a Grécia vivia numa situação política que, na verdade, não era democrática, mas sim aristocrática, enquanto os gregos eles tinham uma concepção de ser humano segundo o qual haveria seres humanos de primeira e de segunda classe, né? Concepção que se encontra eco até mesmo nas obras de Aristóteles, o mais sábio dos gregos, enquanto tudo isso acontecia, havia um povo que tinha uma concepção muito mais nobre e muito mais elevada do ser humano e da liberdade humana. Trata-se do povo de Israel. O povo de Israel acreditava, desde a sua formação, que todos os seres humanos são iguais. Por quê? Porque todos os seres humanos descendem de um mesmo primeiro casal, Adão e Eva. O povo de Israel acredita em um Deus único. O povo de Israel acredita numa única religião verdadeira, ao passo que os gregos, eles acreditavam em deuses que eram deuses apenas locais. Então, os deuses de uma cidade eram diferentes dos deuses de outra cidade. A concepção religiosa dos gregos, ela era, por assim dizer, provinciana, ao passo que a concepção religiosa dos hebreus, do povo de Israel, era uma concepção universal. Todo o universo estaria submetido a um só Deus. E mais ainda, o povo de Israel tinha um uso muito mais, se a gente pode dizer assim, um uso menos desumano da escravidão do que nós encontramos nos gregos. Por quê? Porque para os gregos, como eu disse agora há pouco, o escravo ele era um ser humano de segunda classe. Agora, para os hebreus, o escravo ele era considerado uma pessoa que caiu em uma condição rebaixada por uma circunstância particular da sua vida. Mas isto não fazia com que ele deixasse de ser humano. E tanto é assim que a cada 49 anos havia uma instituição estabelecida pela lei de Moisés chamada Ano do Jubileu. E no Ano do Jubileu, o que acontecia? A cada 49 anos, todos os escravos tinham que ser libertados. Então, quer dizer, para o povo hebreu, a condição natural do ser humano é a condição de liberdade. E mesmo quando o ser humano ele caía numa situação de escravidão, o seu destino era recuperar a liberdade. A gente pode até conversar um pouco sobre isso em outros vídeos, mas a gente vai compreender se nós estudarmos um pouquinho de teologia, a gente vai compreender que a escravidão ela era lida
pelo povo hebreu e pela doutrina cristã como um dos castigos do pecado original, né? Como uma das consequências do pecado original. E a religião, ela existe para quê? Segundo essa concepção que vem do povo de Israel e e que depois vai adquirir a sua plenitude no cristianismo. A religião existe para devolver a liberdade para o homem, devolver a liberdade que o homem perdeu por ter caído no pecado. Então, essa instituição do ano do jubileu, né, a cada 49 anos todos os escravos deveriam ser libertados, ela significava o quê? Ela significava um presente de Deus para fazer com que a pessoa recuperasse a sua condição original, que é a condição de homem livre, né? E isso é muito interessante, isso existia desde a lei de Moisés, que é algo quase 1000 anos anterior à democracia na Grécia. Então a gente percebe que o povo de Israel tinha uma concepção muito mais elevada de liberdade humana do que os gregos. E isso passa totalmente batido para o nosso ensino de história. Nós temos um capítulo, assim, um pedaço de um capítulo muito pequeno nos materiais de história falando sobre Israel. E apenas se diz ali que Israel inventou, entre aspas, o monoteísmo, né? Que a grande característica que os diferenciava dos demais povos da antiguidade era o monoteísmo, de que no começo eles tiveram uma vida tribal, depois eles saíram do Egito, passaram um tempo como escravos no Egito, estabeleceram um reino, e esse reino depois foi destruído pelos caldeus. Então são informações de cunho assim muito vago e muito geral, e geralmente reduzidas a um pedaço minúsculo de um capítulo. Por quê? Porque a história parcial ela tem interesse em empurrar para baixo do tapete a história deste povo, né? Então, do ponto de vista político, essa é uma crítica que o Zhang Yihou apresenta, que ela é muito interessante, né? Então, quer dizer, a ideia de liberdade humana ela era defendida de uma maneira muito mais consistente dentro do povo de Israel do que na democracia grega. Agora, o outro ponto que eu acho interessante, que eu gostaria de destacar aqui com vocês hoje, é justamente a respeito do caráter científico do pensamento grego. Nesta obra do E.R. Dodds, chamada Os Gregos e o Irracional, há um capítulo chamado O Receio da Liberdade. E esse capítulo ele serve como um antídoto perfeito para a concepção que nós adquirimos na escola de que os gregos eles teriam sido defensores incondicionais da ciência e de que uma vez descoberta a ciência pelos gregos, a única coisa que impediu que esta ciência se desenvolvesse plenamente foi o surgimento do cristianismo, né? Então a gente sai da escola pensando assim, né? Pensando que a ciência grega tinha alcançado um cume de racionalidade, de especulação, e que o seu desenvolvimento foi atrapalhado quando o mundo ocidental se tornou cristão. E aí o homem recaiu em concepções religiosas arcaicas, né? É mais ou menos assim que os professores de história do ensino básico pensam, e é mais ou menos assim que o aluno sai do colégio pensando. Agora, esse livro, esse texto do E.R. Dodds, ele joga um balde de água fria nessa concepção. O que ele mostra? Ele mostra que depois de Platão e Aristóteles, o que acontece no pensamento grego é uma recaída absurda em níveis de superstição que a gente pode rotular como inacreditáveis. Platão, na sua obra, ele defende a ideia, né, em alguns dos seus diálogos, ele defende a ideia de que os corpos celestes, eles seriam divindades. Aristóteles, ele também, em sua obra, ele dá um caráter divino para os corpos celestes, né? A gente sabe que na obra de Aristóteles ele divide o mundo, né, o universo em mundo supralunar e mundo sublunar. E o mundo supralunar, que seria o mundo dos astros, dos corpos celestes, seria um mundo composto de uma quintessência, de uma matéria diferente que ele chama de éter, né? E essa matéria teria como característica a incorruptibilidade e a eternidade.
Então, os corpos celestes, em Platão e em Aristóteles, eles gozam do estatuto divino. Depois que morrem Platão e Aristóteles, o que começa a acontecer na cultura grega? Começa a acontecer uma invasão de astrologia, de mágica e de alquimia. O povo grego e mesmo os intelectuais gregos, eles levam muito a sério essa ideia de que os corpos celestes eles são divindades, e eles começam a desenvolver, ou melhor, eles retomam a astrologia que havia sido desenvolvida na Babilônia e no Egito. E eles, a astrologia, ela goza de um favor assim gigantesco na sociedade helenística, que é a sociedade herdeira da grega após as conquistas de Alexandre o Grande. Então, desde os nobres, desde os filósofos até o homem do povo, a astrologia ela se torna uma verdadeira praga na Grécia e no mundo helenístico. Por quê? Porque as pessoas elas têm medo da liberdade. Elas querem saber como o seu futuro está determinado. E como os astros eles eram vistos como elementos divinos, a astrologia ela se apresenta como? Ela se apresenta como a ciência capaz de prever a influência que os astros terão no mundo sublunar, que é o mundo onde nós vivemos. O mundo sublunar ele passa a ser visto no período helenístico como uma prisão e como um local onde a alma humana ela está condenada a sofrer as maiores penalidades. Então, para escapar dessa situação, o homem ele precisa de segurança. E aí ele vai buscar segurança onde? Primeiro na astrologia. Por quê? Porque a astrologia, ela supostamente vai mostrar como a sua vida está pré-determinada pelos astros. E se você sabe como a sua vida está pré-determinada, você tem segurança para se planejar, não é? Você sabe, você adquire uma certa segurança. Então este é um ponto. E o outro ponto é o desenvolvimento das chamadas ciências ocultas. As ciências ocultas, elas propõem a ideia segundo a qual os elementos do mundo material, eles são dotados de propriedades mágicas. E essas propriedades mágicas, elas podem ser manipuladas. Elas podem ser manipuladas por meio de técnicas. E essas técnicas, elas teriam influência direta na vida humana. Então, o uso de determinadas plantas, o uso de determinadas rochas, o uso de determinados objetos e determinados artefatos fabricados de um determinado modo seriam capazes de aliviar sofrimentos espirituais humanos. O filósofo do período helenístico ele se torna mais do que um terapeuta da alma, né? Sócrates, ele se apresentava como um médico da alma. O filósofo do período helenístico, ele se apresenta como um dispensador de salvação. Por quê? Porque mais do que tratar da alma do homem, ele vai mostrar para o homem caminhos pelos quais ele pode se evadir do sofrimento que o oprime nesse mundo. E isto vai desde o uso da astrologia até o uso das ciências ocultas. Então, o que acontece com a ciência e com o racionalismo grego depois da morte de Platão e Aristóteles e com a helenização do mundo ocidental por Alexandre o Grande e depois pelo Império Romano. O que acontece é que a própria ciência grega, que tinha chegado a conclusões a respeito da divindade dos astros e da possibilidade da existência de propriedades ocultas no mundo material, esta própria ciência grega ela vai servir de combustível para a superstição. Ela vai servir de combustível para a astrologia e para as ciências ocultas. De modo que quando o cristianismo ele surgir e ele começar a se difundir no mundo romano, ele vai ter que lutar não contra um simples paganismo,
mas ele vai ter que lutar contra uma cultura de superstição que está extremamente arraigada desde as classes mais altas até as classes mais baixas. Há uma obra extremamente erudita de um dominicano francês chamado André Jean Festugère. Essa obra se chama A Revelação de Hermes Trismegisto. São 4 volumes nos quais esse autor, Festugère, ele estuda o caldo cultural da religião pagã no começo da era cristã no Império Romano. E aí ele vai mostrar nessa obra que o Império Romano vivia um período de paz social, de prosperidade material e, não obstante, de um irracionalismo tremendo em matéria científica e em matéria religiosa. Por quê? Porque desde os cientistas até o homem mais simples do povo, estava todo mundo buscando como se salvar da angústia que experimentavam nas suas próprias almas, por meio de recursos à astrologia, às ciências ocultas, à magia, a encantamentos de todo tipo, né? Então esse livro do Festugère vai estudar uma série, né, muito grande de textos que vão propor esse tipo de terapia da alma baseada nessas ciências ocultas. Então, a conclusão a que nós devemos chegar e que os professores de história e de filosofia não ensinam para os alunos nos colégios é que o racionalismo grego, a ciência grega, deixada a si mesma, ela fracassou nos seus objetivos. Ela fracassou nos seus objetivos e ela acabou dando combustível para uma cultura extremamente supersticiosa. E quem que vai fazer com que essa onda de superstição ela receba um freio? Vai ser justamente o cristianismo. E nós podemos até conversar um pouco sobre isso mais tarde, né? O cristianismo é que vai botar um freio às superstições que assolavam o mundo romano. Isso é uma coisa muito interessante. É uma conclusão inusitada que eu nunca vi ninguém expor em cursos regulares de história nem de filosofia, né? Mas que deveria ser bem conhecido por todos nós. Pois muito bem, então passamos aqui de 20 minutos, é isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Na próxima aula seguiremos o livro do Jean Guiraud, e ele vai falar especificamente a respeito da Sagrada Escritura, da Bíblia, né? E ele vai primeiro apresentar os argumentos que a história parcial levanta contra a Bíblia, né? E depois ele vai tentar mostrar que esses argumentos não são consistentes, né? Ele vai apresentar uma defesa do texto da Bíblia como divinamente inspirada. Vamos ver como um historiador consegue fazer isso. Agradeço por terem me acompanhado mais esta aula e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Até lá!